Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula de Literatura e Cultura Portuguesa do século XX e XXI. Então, na nossa primeira unidade, estamos a trabalhar o tema do mar e a forma como ele se relaciona com a identidade portuguesa. Nós já falamos do facto que, desde a época já dos descobrimentos, o mar foi um eixo central para a construção da ideia de Portugal e para a construção de uma identidade nacional, já que o mar era um espaço de partida, é um espaço de chegada, mas também era um símbolo de conquista, de expansão, de dominação, mas também de encontro com outras culturas. O mar, como já dissemos nas últimas aulas, aparece na poesia de Camões, na prosa dos cronistas e também marca profundamente a memória coletiva portuguesa. Porém, quando olhamos para o mar, também podemos fazê-lo a partir das perspectivas das antigas colónias. Então, nesse sentido, o mar poderíamos dizer que muda também o seu significado para aquelas colónias. Então, para estes sujeitos, o mar deixa de ser apenas um símbolo de glória nacional para se tornar também uma lembrança de invasão, de tráfico de escravos e de perda de autonomia. Então, se na aula passada nós estudamos que o mar era um símbolo da identidade, da expansão e de demonstração do poder, as colónias não veem o mar da mesma maneira. É justamente neste cruzamento de visões que entra o romance O Outro Pé da Sereia, de Mia Couto. Esta obra mostra como o mar foi o caminho que trouxe o missionário Gonçalo da Silveira a um país que fica tão longe como Moçambique, no século XVI, levando consigo a religião, a língua e a cultura de Portugal. Mas atenção, porque o mar é também símbolo de travessia, de mistura e de reencontro na obra. Através da personagem Vadia Malunga, vamos poder ver como é que esta identidade moçambicana se constrói entre águas diferentes e entre um passado e um presente que mudaram consideravelmente. Então, vamos começar a falar sobre o autor da semana da próxima, que é o autor Mia Couto. Mia Couto é um escritor moçambicano nascido em 1955. Ele é considerado um dos nomes mais importantes da literatura africana. É também um dos autores mais importantes em língua portuguesa. Uma particularidade que poderíamos salientar sobre o autor Mia Couto é que ela é biólogo, e isto poderia explicar de alguma maneira essa atenção constante que existe à natureza ou em relação à natureza nos textos que vamos ler sobre este autor. A escrita de Mia Couto é influenciada por acontecimentos históricos fundamentais de Moçambique. Por exemplo, a colonização portuguesa, a luta da libertação, a independência em 1975 e também a Guerra Civil que seguiu até 1992. Temos de dizer que Mia Couto é considerado um autor, sim, de literatura em português, mas particularmente da literatura pós-colonial.
já que este autor questiona as narrativas oficiais do colonialismo. Também a sua escrita é caracterizada pela denúncia às novas formas de dependência e também ela valoriza as vozes que tradicionalmente foram marginalizadas. Então, para acabarmos esta apresentação, poderíamos dizer que a sua obra propõe identidades híbridas a partir do encontro de culturas e da recriação linguística, o que torna uma referência não apenas na África, mas em toda a literatura de expressão portuguesa. O que acontece com a linguagem utilizada por este autor e o seu estilo? Então, uma das suas marcas distintivas é o uso particular da língua portuguesa. Ele recria em um português moçambicano com uma forte influência da oralidade, da imaginação popular e das línguas locais. Então, esta oralidade manifesta-se no ritmo das frases, nos recursos, nos provérbios, nos ditos, nas expressões que lembram a tradição oral africana. O narrador, nas suas obras, muitas vezes parece estar a contar uma história junto a uma fogueira, mais do que poderia parecer um texto formal. Na sua obra existem também alguns neologismos e algumas deformações linguísticas. Estes dois fatores desempenham um papel criativo importantíssimo, já que permitem inventar novas palavras, mas também alterar significados e transmitir a ideia de uma língua, de um idioma em constante transformação. Todas estas inovações eh, poderíamos dizer que dão vida, ele reflete uma riqueza cultural eh, propriamente moçambicana. Se falamos particularmente de O Outro Pé da Sereia, o romance também inclui vocabulário africano ou regional, como já dizemos, mas em particular muitos termos que são ligados à natureza, também à religião tradicional e há muitas reálias ou práticas culturais. Estas palavras também têm uma função muito interessante no livro, já que reforçam a autenticidade, mas também a ligação da obra ao contexto local. Quando é que foi produzido este livro? Quando é que foi produzida esta obra, O Outro Pé da Sereia? Então, este livro foi publicado no ano 1900. Perdão, este livro foi publicado em 2006, num contexto ah, posterior aos anos 1990, onde Moçambique vivia um período político e social profundamente convulso. E no ano 2006, Moçambique já vivia em paz após a Guerra Civil, mas evidentemente ainda lidava com os desafios de uma reconstrução nacional e da globalização, uma reconstrução nacional que era necessária depois de tantos anos críticos na sua história. O passado nacional está sempre presente na obra de Mia Couto, mas também o que é presente é essa denúncia da dependência económica e da continuidade de muitas vezes das estruturas de poder herdadas da colonização.
Então, para continuarmos, vamos analisar qual é a estrutura narrativa da obra. Este é um dos pontos mais importantes que nós temos de estudar ao analisarmos a obra de Emilia Couto, já que O Outro Pé da Sereia apresenta uma estrutura, poderíamos dizer, fragmentada. Nesta obra, o autor alterna duas temporalidades principais. Por um lado, temos um contexto antigo, o século XVI, com a viagem missionária do padre Gonçalo da Silveira. Mas, por outro lado, temos hum, o outro fragmento da história, que é o século XXI, com personagens já evidentemente moçambicanas contemporâneas, mas particularmente a personagem de Vadia Malunga. Esta fragmentação da qual estamos a falar tem grande importância na construção da intriga da obra, já que, por um lado, quebra a linearidade e, dessa forma, Miyakoto obriga o leitor a relacionar episódios aparentemente dispersos e também a reconhecer a ligação profunda entre o passado e o presente. E quero sublinhar isto. Por outro lado, na obra surgem diferentes tipos de narrador. Seja existe uma voz omnisciente que apresenta os acontecimentos, seja também existem narradores internos que contam memórias pessoais ou experiências individuais. É justamente esta multiplicidade de vozes que cria uma narrativa que vamos ver no futuro, mas que chama-se narrativa polifónica. Esta alternância de vozes é absolutamente essencial para a construção de sentido, já que ela permite cruzar perspectivas coloniais e africanas, tradições orais e documentos escritos, ou experiências individuais e experiências coletivas. Então, o que podemos ver é que nesta obra temos eh, as duas caras da mesma moeda. Isto quer dizer que, por um lado, sim, não é contada a história a partir de uma única autoridade, mas a obra apresenta uma multiplicidade de relatos. Por um lado, temos os relatos dos conquistadores e, por outro lado, temos o relato dos conquistados. Para acabarmos a nossa aula teórica, vamos falar dos dois textos teóricos que vocês vão ter de ler e que estão eh, como textos obrigatórios para a sua leitura e para a compreensão da obra que estamos a analisar. O primeiro texto chama-se O Colonialismo Interno em O Outro Pé da Sereia, de Mia Couto. Este texto de João Marques Lopes analisa como o romance reflete a noção de colonialismo interno, isto é, a reprodução de lógicas coloniais mesmo após a independência. Justamente nós temos dito há alguns minutos que Miyakoto denuncia essa realidade, porque, por um lado, depois da independência de Moçambique, poderíamos pensar que essas estruturas de poder ou essas estruturas colonialistas tinham desaparecido ou teriam de ter desaparecido após tantos anos e logo da desaparição dos colonizadores. Mas essas lógicas coloniais continuam a
existir é particularmente a obra de Miyakoto que analisa estas estruturas. Então, o que faz João Marques Lopes é analisar justamente essas lógicas que são denunciadas por Miyakoto. Então, como já temos dito, no Moçambique pós-colonial, algumas personagens, como o empresário Casuarino, representam a colonialidade do poder, que ainda existe em Moçambique. As elites locais funcionam como herdeiras do sistema colonial. Elas exploram a população e mantêm hierarquias e sujeitam as comunidades a novas formas de dependência, contrariamente ao que poderíamos pensar normalmente. Segundo o autor deste texto, João Marques Lopes, o romance mostra como a subordinação a diferentes personagens e a diferentes atores, como ONGs, empresas estrangeiras ou interesses económicos globais, perpetuam a desigualdade, mesmo, como já dizemos, sem a presença direta do poder colonial. Na obra, Casuarino e os habitantes de Vila Longe e também em figuras como Lázaro Vivo exemplificam essa dependência e esse poder corrupto. Em contraste, podemos ver também que aparece a figura de Mvadia Malunga, que surge como uma personagem de fronteira. Ela atravessa culturas, atravessa religiões, atravessa línguas e também encarna a possibilidade de resistência e de transformação. Miyakoto então propõe, através desta personagem, um modelo de mestiçagem global, aberto e plural. Então, em conclusão, ao analisarmos o texto teórico O Colonialismo Interno em O Outro Pé da Sereia, de Miyakoto, de acordo com este artigo, o romance funciona como um romance de tese. Esta é uma obra literária que expõe de forma explícita uma crítica à sociedade. A sua mensagem é denunciar as novas formas de opressão internas e também defender a construção de identidades híbridas como uma alternativa a esta submissão e às estruturas coloniais. Tínhamos para ler Outro Pé da Sereia, Uma Viagem no Tempo e no Espaço, de Aparecida Cristina da Silva. Este artigo, particularmente, centra-se na viagem como tema fundamental da obra. Miyakoto, segundo esta autora, organiza o romance em duas temporalidades. Como já vimos, temos por um lado o século XVI e por outro lado o século XXI, com personagens tão diferentes como o jesuíta Gonçalo da Silveira e a mais atual Mvadia Malunga, que representa as personagens moçambicanas contemporâneas. Então, a viagem neste texto teórico é apresentado em vários níveis. Por um lado, é físico-histórico, já que a travessia de Gonçalo da Silveira, desde Goa até o reino do Manopo, Ma, ok, é difícil de pronunciar. Monomotapa, bem, sempre tenho alguns problemas justamente para pronunciar este tipo de nomes. Hum, esta travessia, representa a colonização e a imposição do cristianismo e da língua, evidentemente, e fundamentalmente.
Mas também existe outro nível de análise que podemos fazer, que é a viagem de Vadia Malunga, cujo nome significa canoa. Esta personagem liga lugares fictícios através do seu percurso. É, é assim que ela encontra a sua identidade e a memória do seu povo. Então, para esta autora, Vadia torna-se, como poderíamos dizer, uma metáfora de Moçambique entre perdas, entre buscas, procurando reconstruir-se depois de uma colonização dura e num período de pós-independência. A autora sustém também que é uma obra absolutamente importante para a recriação ou para, de alguma maneira, revisitar a história deste país, que, como já dizemos, sofreu uma submissão duríssima por parte de Portugal, mas que, ao mesmo tempo, criou novas oportunidades para uma nova identidade do país, uma nova cosmovisão para a sua cultura.